Se esta oração encontrou você no silêncio da noite, não foi por acaso. Se você está cansado de bater em portas que permanecem fechadas, se acorda com o peso da angústia no peito e a dúvida na alma, então ouça, hoje invocamos o auxílio do céu. São Miguel Arcanjo, mostra-me o caminho para o meu milagre. Senhor Jesus, Senhor dos exércitos, santo e soberano, venho agora apresentar diante de ti cada coração aqui presente. Tu que és o Deus que vê, que conhece as lágrimas e que transforma desertos em fontes, recebe a confissão das nossas dores. Muitos que escutam carregam feridas que ninguém vê. Rejeição, dívidas que não cessam, diagnósticos que parecem finais, relacionamentos que desmoronaram, noites onde o medo vigia mais do que o sono. Eu falo a quem crê e a quem busca crer. Não estamos sozinhos. Pedimos ao Pai, pelo nome de Jesus, que envie o seu socorro neste dia. Ó São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias, eu te convoco agora como servo e mensageiro do Altíssimo. Não te apresento como fonte de salvação, porque isso pertence somente ao Senhor Jesus. Peço que, na autoridade que te foi confiada pelo Senhor, tu te levantes como escudo e espada para abrir o caminho que hoje nos parece fechado. Pelo comando do Senhor dos Exércitos, peleja contra as trevas que cercam esta vida. Pelo poder que é de Cristo, retira os grilhões que nos têm imobilizado. Lembra-te, meu irmão, minha irmã. O Senhor prometeu companhia no vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Repara nessa promessa como um mapa. Não nos livra de passar por vales, mas garante que não caminhamos desamparados. E mais, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Não negamos a soberania de Deus. Pedimos humildemente que o Senhor ordene aos seus anjos que venham e nos guiem até a passagem do milagre. Se você está vendo muros onde antes havia portas, se a esperança parece ter sido desbotada pela rotina da dor, diz comigo: Senhor, mostra-me o caminho. Permaneça comigo nesta palavra. Se ela toca seu coração, escreva agora nos comentários: estou sob a proteção de São Miguel e acredito no meu milagre. Faça dessa declaração o seu primeiro passo de fé. Agora, vamos caminhar por passos. O caminho para o milagre começa por reconhecer a nossa condição. Primeiro passo: arrependimento e confissão. Quando a alma reconhece seu erro, a graça encontra espaço para operar. Não se trata de um castigo ou de uma chantagem emocional, mas de um posicionamento. Eu renuncio a tudo que me afasta de ti, Senhor. Se há pactos, palavras, atitudes que abriram portas para a opressão, eu os renuncio agora, em nome de Jesus. Não é um feitiço, é renúncia diante de Deus e pedido de restauração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Aproximemo-nos com humildade. Segundo passo: declarar a autoridade que temos em Cristo. Em nome de Jesus, repetimos declaração após declaração, para que o inimigo seja constrangido pela autoridade do Filho. Não é pela recitação mágica de palavras, mas pela fé que se firma na Escritura. Dizemos, apoiados na palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Senhor, atende a este clamor. Pela autoridade de Cristo eu declaro: cadeias que me prenderam sejam quebradas, juramentos e pactos da minha família que contrariam a aliança de Cristo, eu os anulo à luz do sangue de Jesus. Terceiro passo: romper fortalezas. Existem estruturas espirituais que se sustentam sobre acordos verbais, hábitos, ocultismo, palavras lançadas com violência ou ódio. Não vamos alimentar sensacionalismo, mas encararemos a realidade espiritual com a coragem que Deus nos dá. Peço a São Miguel, que luta contra as potestades, que apareça como guerreiro para desfazer essas cadeias.
Lembro ao coração aflito que toda batalha espiritual se trava pela autoridade de Cristo e pela obediência do crente. Não é por rituais. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Apocalipse 12:7. Que este mesmo nome e essa mesma autoridade libertem onde há sujeição. Ao falar de libertação, falo também de mente e emoção. A ansiedade corrói como ferrugem. A depressão fecha janelas interiores e nos faz esquecer promessas. Se você sofre com tormentos mentais, ouço a tua dor e clamo por paz. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é um mandamento cego, é convite vivo. Em nome de Jesus, declaro sobre você a substituição. Onde houve tormento, que venha a paz que excede todo entendimento. Onde houve medo, que venha a coragem. Onde houve confusão, que venha a clareza. Mas por amor, digo também isto: quebrar cadeias espirituais não exclui cuidado humano. Se a luta mental envolve risco de vida, se há desejo de ferir a si mesmo ou a outros, procure ajuda médica e psicológica imediatamente. Buscar auxílio profissional não diminui a fé, amplia seus recursos de cura. Deus usa médicos, terapeutas e irmãos para sarar o corpo e a alma. Agora, passo a passo, avançamos para áreas específicas, porque o caminho para o milagre precisa ser praticável. Saúde, família, finanças, ambiente espiritual. Cada frente recebe um clamor e uma declaração. Pela saúde, clamamos: Senhor, toca agora o ponto da dor que ninguém mais alcança. Sabemos que Ele próprio tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Não transformamos essa promessa em garantia automática. Oferecemos a Deus o pedido humilde de restauração. São Miguel, intercede. Abre caminho para a cura, acompanha médicos e tratamentos quando necessários, e sopre sobre o corpo a paz que reconstrói. Declaramos pela fé: toda enfermidade que veio por obra do inimigo, sai agora em nome de Jesus. Coloco essa alma sob a misericórdia do Senhor e peço que a sua vontade seja feita. Pela mente e emoções, repetimos, que a opressão mental perca seu lugar agora. Onde houve tormento, surgirá descanso. Onde houve pensamentos de morte, surgirá vontade de viver. Lembro a promessa: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Vida abundante não significa ausência de tribulações, mas a presença de Cristo em meio a elas. Declaro paz sobre cada pensamento, ordem sobre cada memória traumática e lâmpada sobre cada brecha de dúvida. Pela família, pedimos restauração e reconciliação quando for possível e sábio. Muitos lares foram feridos por pecado, por abandono, por mágoas que seculares transformaram em muralhas. A primeira porta do milagre muitas vezes se abre quando alguém decide perdoar. Renúncia e perdão não apagam o passado, mas desarmam o poder que o passado exerce sobre o presente. Se hoje você carrega mágoas, eu te convido a declarar: eu renuncio a manter essa mágoa, eu escolho perdoar, confiando a Deus o juízo e a restauração. Isso não é covardia, é estratégia do céu. Pedimos ao arcanjo Miguel que vá adiante, que quebre os planos de divisão e que leve reconciliação onde for possível, sempre segundo a vontade de Deus. Pelas finanças, clamamos por provisão e por portas abertas. A Bíblia nos lembra que Deus conhece nossas necessidades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não transformamos essa verdade em promessas de riqueza fácil. Pedimos em humildade que o Senhor proveja, que dê sabedoria para administrar e que reabra caminhos de trabalho e oportunidade. Declaro que portas fechadas serão remexidas na terra.
e que onde houve roubos e perdas, haja restituição segundo a justiça de Deus. Em cada uma dessas frentes, peço que os que escutam se posicionem em atos simples e concretos. Confissão sincera, renúncia de palavras e práticas que ferem a aliança com Deus, busca por aconselhamento pastoral e prática de ações que demonstrem fé, como procurar emprego ativamente, acompanhar tratamentos médicos, aderir a grupos de apoio. O milagre muitas vezes chega por meios que misturam intervenção divina e esforço humano obediente. O caminho exige ambos. Voltemos à imagem do guerreiro. São Miguel é retratado nas Escrituras como aquele que sustenta o povo de Deus em tempos de conflito. Em Daniel lê-se que Miguel se levanta em defesa do povo nos tempos difíceis, Daniel 12:1. Em Apocalipse, Miguel confronta o dragão, Apocalipse 12:7. Peço, em submissão ao Senhor, que esse mesmo Espírito protetor venha agora, não para ser adorado, mas para cumprir o desígnio de Deus, abrir caminho, remover obstáculos e proteger o remanescente fiel. Toda a ação atribuída a ele é delegada. Toda vitória pertence a Cristo. Neste momento, enquanto clamamos, algumas declarações serão pronunciadas como arma de fé. Repita interiormente, com convicção, cada palavra que segue, sabendo que falamos na autoridade de Jesus e que pedimos a vontade de Deus que se cumpra. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo voto, juramento ou aliança que me separe da aliança de Cristo. Eu anulo toda palavra maldita proferida sobre a minha vida e sobre minha família. Eu quebro as cadeias do passado agora, pela lâmina do Espírito, pela autoridade do sangue de Jesus. Onde houve trevas, que venha a luz, onde houve vergonha, que venha a cura. Onde houve desolação, que venha restauração. Que o Senhor ordene aos seus anjos, conforme prometido em Salmo 91:11, que me guardem e me abram portas. Senhor, atende a este clamor segundo a tua vontade. Seus inimigos espirituais não são meras ideias, são influências que se instalam por meio de palavras, traumas, pactos e hábitos. Não vamos personificá-los além do que as Escrituras ensinam, mas também não vamos ignorar o real ataque. Ordenamos, em nome de Jesus, a dissolução das obras de infâmia que impedem a bênção de se manifestar. Mandamos para longe toda a opressão que tomou lugar na mente. Ansiedade, medo, visões noturnas que perturbam, depressão que aprisiona. Declaramos paz. Declaramos restauração. Peço a você que esteja ouvindo para colocar mãos sobre o seu coração agora, como sinal de posse e promessa. Sinta, mesmo que por pouco tempo, a sua entrega a Deus. Diga: Senhor, eu me rendo. Se algo em mim ou na minha linhagem abriu espaço para a opressão, eu renuncio agora. Eu escolho voltar à aliança, mostra-me o caminho para o meu milagre. Faça essa confissão como um pacto pessoal. Você não está negociando com superstição. Está se alinhando com Deus. Permaneça atento ao que eu digo a seguir. Há uma sequência de ações que acompanham o caminho do milagre, e elas são práticas. Primeiro, arrependa-se de tudo que conscientemente abriu portas para o mal. Segundo, faça renúncias verbais. Fale que você anula pactos em nome de Jesus. Terceiro, substitua as palavras de maldição por declarações de promessa, apoiadas na Escritura. Quarto, busque processo, aconselhamento pastoral, acompanhamento médico ou psicológico, inserção em comunidade. Quinto, persevere em oração e em obras. Milagres muitas vezes surgem através da persistência fiel. Não tema pedir perdão a quem você feriu. Não tema restaurar aquilo que precisa de reparo, mesmo que a restauração passe por humilhação ou sacrifício. A humildade é caminho seguro para a intervenção de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Essa confissão abre portas que o orgulho mantém fechadas.
Enquanto oramos, apresento uma declaração específica para a libertação de laços familiares e hereditários. Pai, eu consagro a minha vida ao Senhor Jesus. Renuncio agora a toda a herança espiritual que não procede de ti. Em nome de Cristo, ordeno que os padrões de pecado que estavam enraizados em minha família sejam quebrados, que o sangue de Jesus circunde a minha casa, quebrando as cadeias que vinham sendo transmitidas. Que a graça alcance os nomes e as histórias que me antecederam, transformando a linhagem para a sua glória, e que cada filho desta família caminhe em direção ao plano de salvação e paz. Aqui faço uma palavra de cuidado pastoral. Restauração familiar é processo. Nem sempre o cenário humano permite reconciliação imediata. Às vezes o caminho inclui distância para proteção, às vezes inclui reconciliação com limites. Busque a sabedoria do Espírito e o acompanhamento de líderes maduros. A obediência a Deus não é sinônimo de imprudência. Até aqui caminhamos por confissão, renúncia, declaração e posicionamento. A partir deste ponto, aproximamo-nos da tarefa de declarar batalhas específicas, com nomes e ordens, na autoridade de Jesus. Não se assuste com a linguagem. Declarar é afirmar aquilo que cremos segundo a palavra. Lembre-se do que Davi cantou. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23:1. E se o Senhor é pastor, ele guia o rebanho, abre pastos, cura, restaura. Em cada declaração que fizermos, mantenhamos o foco em Deus como agente supremo. São Miguel, em espírito de obediência ao Senhor, vem agora como comandante das hostes celestes. Vai adiante e desfaça toda obra contrária ao propósito de Deus nesta vida. Onde houver fortaleza erguida por iniquidade, que ela seja reduzida. Onde houver portas que foram trancadas por inimigos, que sejam abertas. E ao mesmo tempo, Senhor, ensina-nos a caminhar com prudência e sabedoria, para não entrar em ciladas. Neste momento, peço que você repita interiormente comigo esta súplica de entrega. Senhor, eu me entrego. Mostra-me o caminho para o meu milagre. Se eu preciso mudar, eu mudo. Se eu preciso renunciar, eu renuncio. Se eu preciso perdoar, eu perdoo. E se preciso procurar ajuda, eu irei. Eu confio em ti. Diga estas palavras com sinceridade. Não são fórmulas, são passos de fé. Antes de avançarmos para as ordens específicas que derrubam fortalezas, o que faremos em seguida, quero que você sinta esta verdade no íntimo. O milagre está a caminho quando nos alinhamos com Deus. Jeremias nos assegura, clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Mas o clamor verdadeiro inclui transformação interior. O caminho que pedimos a São Miguel para nos mostrar não é um atalho mágico, é uma estrada de entrega, renúncia e perseverança. A promessa existe, a certeza da comunhão com Deus existe, e as ações que tomamos em obediência inauguram a possibilidade do sobrenatural. Agora, como líder que acompanha seu povo, eu tomo posição e começo a declarar ordens de libertação em nome de Jesus. Chamo aos que sentem o peso daquilo que vamos nomear. Se você carrega ansiedade profunda, se for perseguido por depressão persistente, se a enfermidade parece vencer, se a família está em ruínas, se as finanças se tornaram motivo de desespero, levante mentalmente essas bandeiras e coloque diante do Senhor. Em seguida, ouça as palavras que vêm como espada e escudo. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito que sustenta medo e angústia saia. Em nome de Jesus, eu declaro que doenças que não procedem de Deus percam sua força. Em nome de Jesus, eu decreto restauração nas áreas de perda e prejuízo, conforme a vontade do Senhor. Neste ponto, chegamos a um limiar. A batalha se intensifica e o caminho começa a se abrir. Mas para que o milagre se manifeste plenamente, ainda há passos a caminhar, ações de fé,
decisões, renúncias, comunhão e perseverança. Pedimos ao Senhor que nos mostre cada uma dessas passadas. Pedimos a São Miguel que vá adiante, abrindo e vigiando as portas. Amados, fiquem firmes. Ainda restam declarações, visões e orações precisas que ordenam a libertação de cada área. Mas para que cada palavra seja plantada em terra fértil, preciso que você segure essa fé comigo. Respire na esperança de Deus, porque o caminho já começou a aparecer. O milagre não é apenas desejo, é tendência, quando nos posicionamos corretamente diante do Senhor. Que o Senhor continue a nos guiar enquanto avançamos. Amém. Amém. Agora, enquanto temos o coração aquecido pela presença do Senhor, avanço com você para o encontro prático com o caminho que pedimos. Ações, declarações e posicionamentos que permitem ao milagre encontrar solo fértil. Não como um manual mágico, mas como um roteiro de fé que caminha junto com a graça. Ouça com atenção e pregue estas palavras ao seu espírito. Primeira orientação prática. Levante a lâmpada da confissão contínua. Se há algo que pesa em sua consciência, fale ao Senhor agora e diga com clareza aquilo que precisa ser entregue. Confissão não é exposição ao público, é entrega ao médico das almas. Diga em silêncio: Senhor, eu confesso, e nomeie aquilo que te tem afastado da paz. Lembre-se da promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. A porta da graça se abre quando a alma se rende. Segunda orientação: renúncia explícita. Não basta sentir, devemos declarar. Em nome de Jesus, pronuncie estas palavras internas comigo. Eu renuncio a todo acordo, palavra e voto que me ligou ao mal. Eu desfaço agora toda aliança que não procede de Cristo. Pelo sangue de Jesus, eu me desligo disso. Não transforme isso em fórmula repetitiva, mas faça da renúncia um ato de vontade que corta, espiritualmente, qualquer elo que a sua fraqueza tenha permitido. Toda a autoridade sobre este ato pertence a Cristo. Nós apenas nos alinhamos à sua obra redentora. Terceira orientação: substituição. Onde houve palavras de maldição, lance agora palavras de bênção. Onde houve murmuração, professe gratidão. A Escritura nos ordena: em tudo sejam conhecidas as vossas solicitações a Deus em oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4:6. Não se iluda. A gratidão não é negação da dor. É gesto de fé que cria ritmo novo na alma. Declare: Deus proverá, Deus restituirá, Deus cura. Apoie cada declaração em um trecho das Escrituras que lhe toca. Quarta orientação: comunhão e processo. Procure irmãos maduros, um pastor, um grupo de oração ou uma comunidade que caminhe com raízes bíblicas. O caminho para o milagre raramente é só individual. Deus usa a igreja. Seja acompanhado, receba orientação, permita que alguém ore com você e por você. Isso protege contra caminhos errados e ajuda a discernir as ações seguintes. Quinto, ação humana alinhada à fé. O milagre frequentemente usa meios: remédio, consulta médica, terapia, oportunidades de trabalho. Não deixe a fé se transformar em obstinação que repele o cuidado prudente. Se você está em tratamento, continue. Se precisa de apoio jurídico, procure. Se precisa de emprego, envie currículos, estude, atualize habilidades. Faça a sua parte, confiante de que Deus pode operar acima e através de suas atitudes. Agora, vamos nomear por área o que devemos apresentar diante do Senhor. Em cada segmento, peça a São Miguel e peça a Deus, mas mantenha sempre o Senhor Jesus como autoridade suprema. Saúde física. Senhor, reconhecemos Tua compaixão pelas nossas enfermidades. Baseados em Isaías 53:4, clamamos: Ele tomou as nossas enfermidades.
Pedimos, toca agora as células, toca os tecidos, toca o diagnóstico que tem sido sentença. Pai, onde a medicina alcança, guia as mãos dos profissionais. Onde a cura é sobrenatural, opera segundo o teu querer. Declaramos em nome de Jesus que toda enfermidade que não provém de ti perca agora sua força. Se for da tua vontade operar, que o toque de cura venha. Se houver caminho de cura que passe por procedimentos humanos, que ele seja bem-sucedido. Abro espaço à vontade divina e à sabedoria médica, porque creio que Deus é Senhor de todas as coisas. Senhor, se houver dor que persiste pelo ataque do inimigo, ordenamos que esse ataque seja desfeito, mas suplicamos, seja feita a tua vontade. Leia como promessa e oração, Isaías 53:4, Marcos 5:34, pode ecoar aqui na convicção de restauração. Saúde mental e emocional. Ao que sofre com pensamentos que esmagam, eu clamo por uma intervenção de paz. Em Filipenses 4:6-7, a palavra diz que a paz de Deus guardará os nossos corações e mentes. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo espírito que traz desespero, desesperança e pensamentos de morte. Eu declaro vida, eu declaro vontade de viver, eu declaro clareza. Se você tem sido assombrado por lembranças que ferem, diga, hoje entrego essas memórias ao Senhor. Eu peço libertação. E mais, procure ajuda profissional quando necessário. A terapia é um instrumento que Deus pode usar para recolocar peças quebradas da mente. Não pare o tratamento sem orientação. A fé não se opõe à ciência, ela a complementa. Família e relacionamentos. Para lares que parecem ruína, prostro meu coração diante de Deus por reconstrução. Onde houver mágoa, que a graça do arrependimento se insira. Onde houver divisão, que o espírito de unidade venha como um novo alicerce. Não prometo reconciliação a qualquer custo. Há casos em que proteção exige distância, mas prometo orar por sabedoria e pela intervenção de Deus. Digo agora, Pai, visita esta família. Onde há quebra, traga cura. Onde há abandono, envia reconciliação segundo tua vontade. Onde há violência, traga proteção. Lembre-se de que o perdão é parte do caminho, não um passe livre que apaga a responsabilidade. Apresente diante de Deus os nomes que precisam de cura. Confie-os ao prático cuidado de líderes e às medidas necessárias para a segurança. Finanças e provisão. A nível financeiro, não prometemos riqueza repentina, mas clamamos pela provisão do Senhor e por portas abertas. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33. É convite a priorizar a justiça de Deus e confiar que Ele cuida. Em nome de Jesus, declaro reabertura de portas que estavam fechadas injustamente. Declaro sabedoria para administrar o pouco e transformação nas estratégias onde houve prejuízo. Se ofereça a si mesmo para aprender novas habilidades, revisitar orçamentos, pedir aconselhamento e ajustar hábitos. A restauração financeira envolve mudanças espirituais e práticas. Ambiente espiritual e proteção do lar. Consagro agora cada casa que estiver sendo ouvida por esta oração. Em nome de Jesus, selo este lar contra toda investida maligna. Invoco a promessa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Salmo 91:11. Que essa ordem seja cumprida sobre cada entrada, cada quarto, cada pessoa que habita. Declaro que véus que trouxeram confusão se rompam e que a luz de Cristo entre plenamente. São Miguel, na obediência ao Senhor, vigia estas portas, derruba ciladas e promova a paz. Reforce portas práticas. Afaste amigos que incentivam pecado, limpe hábitos que corroem a intimidade com Deus e estabeleça momentos de leitura bíblica e oração em família. Quebra de laços hereditários e maldições. Agora, com responsabilidade pastoral, nomeamos a herança espiritual que precisa ser quebrada.
Em Cristo, nós temos posição de quem foi pago com preço. Não somos prisioneiros da história dos nossos antepassados. Então digo, em nome de Jesus, eu anulo os juramentos, os rituais e as palavras que deram lugar a opressões hereditárias. Eu declaro que o sangue de Jesus alcança minha linhagem e que a graça opera retroativamente para desfazer o que foi feito de errado. Mas mantenho claro, essa é uma renúncia soberana, feita perante Deus, não uma manobra mágica. Busque aconselhamento e disciplina espiritual para sustentar essa libertação na prática. Declarações proféticas de posse, palavras de fé para proclamar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Que esta confiança caminhe com você. Clama a mim, e eu te responderei. Jeremias 33:3. Clame com fé, sabendo que Deus ouve. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27:1. Declare coragem diante do medo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Peça discernimento para reconhecer e romper mentiras que o oprimem. E conhecendo a vontade de Deus, obedecendo, viveremos com esperança. Viva a obediência que abre portas. Cada afirmação não é feitiço, é firme declaração arraigada na Escritura. Agora vamos a um arco de ações concretas que formam o caminho solicitado em nosso título. Passos práticos para cada dia, semana e mês. Passos diários. 1. Pela manhã, reserve 10 minutos de silêncio para ouvir. Leia um salmo e confesse seus medos a Deus. 2. Faça uma renúncia breve. Pronuncie com voz firme que você rompe com tudo que o prende. 3. Declare uma promessa bíblica para o dia. Salmo 91 pela proteção. Filipenses 4:13 pela força. 4. Pratique um ato de fé. Envie um currículo, faça uma ligação difícil, procure ajuda profissional ou contribua com algo concreto para sua família. Passos semanais. 1. Encontre-se com um grupo de oração ou pastoral. 2. Registre progressos e dificultados num caderno espiritual, onde Deus age, registre para alimentar a gratidão. 3. Avalie finanças, procure aconselhamento, implemente ajustes práticos. 4. Faça um jejum curto, se orientado pelo Espírito e por líderes sábios, não como fórmula, mas como disciplina de busca. Passos mensais. 1. Revise suas metas espirituais e práticas. 2. Testemunhe, compartilhe com alguém o que Deus tem feito, mesmo que pequeno. Testemunho fortalece fé. 3. Busque formação, capacitação ou tratamento adequado para problemas persistentes. 4. Consagre o mês ao Senhor com orações específicas pela família, saúde e finanças. Enquanto você executa esses passos, lembre, a perseverança é o motor do milagre. Muitas promessas se cumprem através de constância fiel, não por episódio de zelo passageiro. Hebreus 10:36 lembra que necessitais de paciência para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O milagre se abre com a continuidade de um caminhar fiel. Declarações de combate, orações firmes para proferir. Em nome de Jesus, venha declarar comigo. Toda voz que me acusava, cale-se. Eu sou perdão e graça. Toda promessa maldita sobre minha família seja anulada pelo sangue de Cristo. Todo espírito de ansiedade e medo, eu o expulso agora, pelo poder do Espírito Santo. Toda enfermidade que não procede de Deus, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Repita estas declarações com seriedade, não como repetição mecânica, mas como expressão da fé que confessa a verdade de Deus. Um pequeno testemunho simbólico para fortalecer esperança. Havia uma mulher, não vou falar do nome, mas de uma situação comum, cujo casamento estava frágil, a saúde debilitada e as contas se empilhando. Ela começou a praticar os passos, confessou, renunciou,
buscou aconselhamento pastoral e manteve um emprego firme enquanto orava. Gradualmente, portas se abriram. Um reatamento de comunicação no lar, um diagnóstico que encontrou tratamento eficiente, uma oportunidade de trabalho que chegou através de um contato no grupo de oração. Não foi instantâneo, foi plural. Deus usou mãos humanas, recursos médicos e fé perseverante. Este exemplo não garante que o seu caso será idêntico, mas mostra como milagre e processo podem caminhar juntos. Retomando a imagem do guerreiro, São Miguel não é um atalho que substitui o caminho de entrega. Ele é servo do Senhor, enviado para combater as hostes que impedem o progresso do povo. Ao invocarmos o arcanjo, fazemos isso com humilde submissão à autoridade de Cristo. Ordeno agora, em nome de Jesus, que toda investida demoníaca contra você seja frustrada. Peço que os céus se abram e que os anjos, por ordem do Senhor, removam os obstáculos. E enquanto pedimos, lembre das palavras de Daniel. No tempo do fim, Miguel se levantará, o grande príncipe. Daniel 12:1. Nós cremos que, se necessário, o Senhor levantará auxílio poderoso no tempo adequado. Advertência pastoral. Se você estiver em risco iminente, com pensamento suicida ou em situação de violência, busque ajuda imediata. Ligue para serviços de emergência ou procure um hospital. A fé não substitui socorro imediato. Procure também redes de apoio, amigos, familiares, serviços comunitários. Pedir ajuda é ato de coragem e sabedoria. Agora, vamos selar esta entrega com uma consagração final. Não para manipular, mas para declarar que você se coloca sob a autoridade de Cristo e sob a cobertura da proteção divina. Se estiver disposto, repita mentalmente comigo. Senhor Jeová, eu me coloco diante de Ti, entrego minha vida, minha história e minhas expectativas. Em nome de Jesus, renuncio a tudo que me separa da Tua aliança. Peço que Tu, pelo poder concedido a Cristo, ordenes aos Teus anjos que me guardem e me dirijam. Que São Miguel, servido e obediente ao Altíssimo, vá adiante e abra as portas que precisam ser abertas. Seja feita a Tua vontade na minha cura, restauração e libertação. Eu me comprometo a caminhar em arrependimento, a buscar ajuda quando preciso, a perdoar e a perseverar. Amém. Enquanto você faz essa entrega, receba agora uma palavra de confirmação. Não é por encanto, não é por palavras vazias, mas porque o Senhor conhece o teu clamor. Jeremias 33:3 foi lembrado. Clama a mim e responder-te-ei. E essa promessa permanece viva. O passo que você deu agora é parte do caminho que pedimos a São Miguel para nos mostrar. Palavras finais de encorajamento. Persevere. Milagres muitas vezes levam tempo de preparo. Seja transparente com líderes bíblicos e com irmãos de confiança. Utilize recursos humanos e profissionais quando necessário. Médico, psicólogo, advogado, assistente social. Sem culpa. Testemunhe, ainda que pequeno, o que Deus tem feito. A gratidão gera fé comunitária. Faça do jejum, da leitura da palavra e da oração contínua instrumentos de intimidade com Deus, não de exaustão. Agora, levante uma pequena afirmação de posse. Meu milagre começa hoje. Faça desta frase a semente de ação, não como garantia mecânica, mas como compromisso pessoal com o caminho que você escolheu trilhar com Deus. Arrependimento, renúncia, declaração, perseverança e consagração. E já que caminhamos juntos até aqui, fecho esta oração com louvor e gratidão. Senhor Jesus, reconhecemos que toda a autoridade vem de Ti. Louvamo-te porque Tu és soberano sobre montes e vales, sobre saúde e doença, sobre finanças e relacionamento. Agradecemos porque o Teu amor persegue-nos e porque Tu nos dás auxílio em tempo de necessidade. Ordena, Senhor, aos Teus anjos que se movam em favor daqueles que Te buscaram neste momento,
que São Miguel, em obediência ao Altíssimo, vá adiante, lutando as batalhas que só o céu pode lutar, abrindo caminho onde havia bloqueio. Que tudo que for feito aqui glorifique a ti e fortaleça a fé dos teus filhos. Receba agora a bênção final. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que a sabedoria divina te guie em cada decisão prática. Que a provisão do Senhor alcance as tuas necessidades conforme a sua riqueza em glória. Ande em obediência, busque comunhão e aguarde com expectativa o que Deus, em sua soberana bondade, fará. Se esta palavra tocou seu coração e você deseja declarar de forma pública que está iniciando este caminho, escreva nos comentários: "Meu milagre começa hoje". Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir a direção e a esperança que encontramos em Cristo. Inscreva-se para não perder futuras orações e ensinamentos que seguem esse mesmo chamado de liberdade e restauração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, protegendo sua caminhada e abrindo os caminhos onde havia apenas muros. São Miguel, arcanjo do Senhor, mostra-nos o caminho e que sejamos fiéis para andar nele. Amém.